do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Aqui, posto de comando das Forças Armadas. Pretendendo continuar a informar o país sobre o desenrolar dos acontecimentos históricos que se estão processando, o movimento das Forças Armadas comunica... Posto de comando das Forças Armadas. Em aditamento ao último comunicado, o movimento das Forças Armadas informa a nação que conseguiu forçar a entrada no quartel da Guarda Nacional Republicana, situado... Eu lembro dos meus pais falarem, prenderam muita gente e prenderam aqui um senhor que era o Manel Moleiro e ele nunca mais apareceu, foi para essa coisa da PIDE, meteram lá nas gaiolas que eles fizeram e os meus pais falavam que ele nunca mais é só mesmo apareceu. Como sabia que a PIDE que fazia mal a tantas pessoas, eu achava que era uma coisa importante e que o 25 de Abril iria libertar essas pessoas que estavam destinadas ao mal por perseguição. Também eu achei que foi melhor. Demos outras vantagens, tivemos muito mais cultura, muito mais contacto. Já não vivíamos naquele mundo fechado. Na madrugada do 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas, mais conhecido por MFA, não se cansava de repetir e pedir a toda a população que não saísse de casa para evitar confrontos e ter o apoio e darem o máximo de apoio às tropas que estavam envolvidas no movimento das Forças Armadas. Éramos várias professoras e ouvimos fora. A nossa escola situava-se em frente a um café e ouvimos cá fora dizer: "Viva Portugal, houve uma revolução, houve uma revolução". Nós começámos, as professoras, a ouvir aquilo e conversámos umas com as outras e decidimos vir com os alunos para o recreio, só no recreio. E quem fez o alarido foram 2 jovens estudantes que estavam no café e que alertaram, dizendo que tinha havido uma revolução, e então conversaram connosco. Eu estava em Cabinda, ao norte de Cabinda, 28 km ao norte de Cabinda, num destacamento policial, era chefe de esquadra, chamado Malongo, uma exploração da Cabinda Golf, que era uma companhia americana que estava lá. E começámos a ver qualquer coisa, passar 2 dias, que lá na metrópole, era assim a nossa linguagem, que lá na metrópole tinha havido qualquer coisa. Que lá tinha havido qualquer coisa na metrópole. E que o Presidente também, Tomás, teria preço. E também o Marcelo Caetano, o Presidente do Conselho de Ministros, era assim que chamava à época, hoje é Primeiro-Ministro, na altura era Presidente do Conselho de Ministros, também estaria preso. E nós dizíamos para os outros: isto é qualquer 1º de Abril, isto é brincadeira, não pode ser, não pode ser. Passámos as horas e começámos a perceber, as transmissões eram muito débeis na altura, assim, fraquitas, não é como hoje. Pronto, ficámos todos, digamos, de orelhas no ar. Houve qualquer coisa. E então, na cidade de Cabinda, eu próprio vim, no destacamento onde eu estava, a 28 km ao norte de Cabinda, eu próprio vim, e muitos outros, as telefonias na cidade de Cabinda escutaram. Isto passado 2 dias. Olha, eu por acaso estava a trabalhar. Nesse dia, estava no trabalho. Mas soube da notícia logo de manhã às 7h30, que se deu o 25 de Abril. E a partir daí, pronto, estava no meu trabalho, não tinha vagar de falar com mais ninguém, não é? Por aí. Ia-se falando, quando eu me juntava com as minhas colegas, íamos falando na situação, mas a partir daí, pouco mais. Não tínhamos grandes conversas sobre o 25 de Abril. A seguir, comecei a namorar o meu marido, já falava com ele há um tempinho, e depois em outubro casamos, a seguir ao 25 de Abril. Pronto, e a partir daí correu tudo bem. 25 de Abril, tinha 2 filhos, deixei lá uma, tinha 3 filhos, mas deixei um.
por causa da Revolução. Saía às vezes de casa, mas tinha que me recolher outra vez. Depois viemos para Portugal sem nada, com a roupa vestida e com uma malita com a roupa dos miúdos, mais nada. Foi militar de 1971 a 1974, 20 de dezembro de 74, quando terminei a tropa. Portanto, fiz o 25 de Abril, que foi na região militar de Coimbra, mas só acedemos ao movimento das Forças Armadas em 26 de Abril. E fomos para tomar conta dos legionários a Trevim no Lousá, fomos tomar conta da PIDE em Coimbra e depois seguimos os trâmites legais, com tudo às ordens de Salgueiro Maia, em Lisboa. Tive o conhecimento porque estava em trabalho na Venezuela. Aonde me foi dito que tinha havido uma mudança em Portugal. Muito contente por saber que Portugal que poderia chegar mais longe. Transmitidos pela rádio, sentiria medo do que pudesse acontecer. Porém, restava alguma esperança num futuro melhor. Todos os comunicados tinham a mesma preocupação, que era com que a população ficasse em casa para não ser atingida com uma possível revolta e contra a ação dos militares do governo, contra o que estava a ser feito pelo movimento das Forças Armadas. Era a preocupação com que a população não fosse atingida. Também disseram aos médicos para estarem preparados, caso alguma parte da população decidisse ir à rua para ajudar os militares do movimento, se fossem atingidos, para os médicos estarem preparados para uma eventual ação contra a favor da população para ajudar. Este dia para os portugueses significou principalmente liberdade, mudança, a esperança num futuro melhor e um progresso, uma evolução. Este dia culminou também no fim da guerra colonial que estava a ser penosa para a população portuguesa. Eu ficaria em casa alerta com o rádio ligado para ouvir as comunicações. Se fosse eu, ficaria em casa, mas com medo. Se fosse eu, iria para casa e ficaria com medo, mas curioso ao mesmo tempo. O que eu entendi do aviso das comunicações do movimento de Forças Armadas é que eles avisaram o povo para ficarem em casa e aos hospitais para ficarem em alerta. Esta revolução significou para os portugueses alívio e esperança. Se fosse eu ficaria em casa, sempre alerta e com medo do que acontecesse. O MFA teve a preocupação de manter as pessoas informadas. Para os portugueses, a revolução significou liberdade. Se eu morasse no Porto, tentava ir para Lisboa para tentar fazer parte daquele momento histórico. Podemos supor que os militares ou os soldados andaram muito atarefados com a Revolução. Se tivesse ouvido o comunicado, ficaria extremamente ansioso, mas se não tivesse ouvido o comunicado, ficaria com medo. Se eu ouvisse o comunicado, eu ficaria em casa com medo, alerta. Um amigo e chegou a casa todo contente, que era o 25 de Abril. Foi Zeca Afonso com a cantiga Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Grândola Vila Morena. Viva a verdade! Viva Portugal!